Muito bem, pessoal. Estamos, então, começando mais uma edição do Tai Chi História, né? A gente vem fazendo uma série sobre a relação entre as religiões chinesas e o Tai Chi Chuan e a arte marcial chinesa. E chegou a vez, finalmente, do confucionismo, né? Depois de taoísmo e de budismo, e depois de falar, por exemplo, sobre Shaolin e etc., a gente vai falar hoje sobre confucionismo. E a felicidade que a gente tem aqui é de estar com os caras que é um dos maiores especialistas em Confúcio que eu, pelo menos, conheço, né? E a gente está aí militando nessa área de estudos chineses há um tempo, que é o nosso querido Gabriel e o Estevam, que, porra, conhece muito de Confúcio e que até estava até comentando antes com a gente aqui, que para esses dois episódios que vêm a partir de hoje, né? Este e o próximo, ele estudou, né? Eu estudei, na verdade, as perguntas, né, que eu quero saber de vocês, eu quero aprender com vocês, né? Então, Estevam, por favor, se apresente, jovem, por favor. Oi, pessoal. Eu sou Estevam Ribeiro, professor de Tai Chi há mais de 40 anos, um amante da história do Tai Chi Chuan e venho aqui justamente para ouvir o Gabriel também, que é um grande expert em Confúcio, né? Eu confesso que a minha expertise no estudo de Confúcio é mais com os neoconfucionistas, que eu encontro relações mais íntimas, né, mais diretas com a arte do Tai Chi Chuan. Por isso me especializei mais neles. Mas, obviamente, para estudar os neoconfucionistas, você tem que ir atrás de Confúcio, né? Então, vamos ouvir aqui o Gabriel, o que ele tem para nos trazer com relação ao mundo do Tai Chi, né? Qual a influência de Confúcio. Gabriel, para a gente começar, então, eu gostaria de fazer uma pergunta bem capciosa, na verdade, para a gente abrir. Como é que você, enquanto praticante de arte marcial, enquanto professor de Kung Fu, enquanto antropólogo e recém-doutor na matéria, como é que você vivencia a figura do Confúcio? Qual é a influência do Confúcio na sua visão de mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite, tachichueiros, tachichuístas, tachichuanos de todo o Brasil e a adjacência. Eu fico muito honrado, muito feliz de estar tendo essa conversa com vocês, porque tanto o Estevam quanto o Rodrigo, a gente tem conversado muito sobre Tai Chi, essas relações entre filosofia chinesa e tudo mais. E o Confúcio, ele é uma influência, e aí acho que assim que responde a pergunta, né? Eu tive a sensação, e no sentido até polêmico do termo, né, que eu fui doutrinado pelo confucionismo e só fui entender que eu tinha sido doutrinado anos depois. Porque quando eu comecei a praticar arte marcial chinesa, eu tinha 11 anos, né? E 11 anos eu gostava muito de ler, assim, eu era um jovem muito leitor, assim, de gibi, de tudo. E aí, assim que eu comecei a treinar Kung Fu, o meu pai, eu já falei do meu pai aqui em outros episódios, né? Ele é um cara muito sábio, chinês, muito embora ele não seja um especialista, né? Ele, por uma associação livre, acho que ele estava na livraria, ele viu um Analetos do Confúcio, comprou e me deu de presente, assim. Eu devia ter 12 anos quando eu ganhei esse Analetos, e eu ficava lendo aquilo, e eu confesso que eu nem lembro o que eu pensava dessa leitura. Mas eu passei muito tempo lendo, enfim, lendo aquele livrinho. Era uma tradução que hoje eu já entendi que ela não é das melhores, mas é uma tradução, enfim, todo acesso é uma tradução da LPM Pocket, uma pequenininha assim. Ela é uma tradução que vem do inglês, então é uma tradução que tem algumas nuances assim, desse caminho, mas é o texto básico do confucionismo. E a sensação que eu tenho é que, na minha visão de mundo, o Confúcio ele foi uma figura que se permaneceu oculta durante muito tempo, porque várias coisas que a gente vivencia na arte marcial, que tem a ver com isso que a minha orientadora de doutorado, a Milene Mirisdarri, quando eu estava contando para ela sobre o que eu estava etnografando no Tai Chi Chuan da família Shen, ela falou assim: Gabriel, esse parentesco aí da arte marcial é um parentesco performático, né? Então, o mestre ele vira seu pai, você vira filho, os irmãos mais velhos de treino, as irmãs mais novas, mais velhas, mas é um parentesco que se faz por uma certa performance, né? Performance aqui no sentido mais antropológico, né, do termo, né? Porque a gente vivencia no nosso cotidiano essa relação de respeito, de reverência, de cuidado, né, que vem de um caminho recíproco, e que quando vê, a gente está se sentindo de fato parte de uma grande família, né, de
de uma grande comunidade de praticantes muito próximos. Só que essa performance que para a gente, que, sei lá, um brasileiro que vai treinar Kung Fu ou vai treinar Tai Chi, que ela é, ao mesmo tempo, vivenciada aos pouquinhos, na prática, e que de vez em quando alguém explica alguma coisa para a gente, né? Acho que todo mundo tem episódios, né, que a performance tem um erro, né? Então você chama seu Shifu pelo nome próprio, no meio de um evento que está todo mundo chamando de Shifu, e aí alguém te toma uma cortada, ou você corrige o seu irmão mais velho. Isso já aconteceu comigo aqui na escola. Eu corrigi uma irmã mais velha minha, e aí o meu professor veio e falou: Gabriel, olha só, existe uma hierarquia aqui, você pode chegar do nadão e corrigir. Por mais que você seja um praticante habilidoso ou mais novo, existe uma lógica de como você organiza né, e tudo mais. Então, esses momentos de erro, né, em que alguém vem e te instrui, e aí te explica uma coisa que no cotidiano não está explicada, né, aquela cortesia, quando ela é explicada, significa que você provavelmente cometeu alguma gafe, né? Para alguém ter que te explicar, né? Então, essa cortesia confuciana, ela vai sendo colocada um pouco nesses termos. E aí, quando você vai estudar o confucionismo e você entende a ideia das relações primordiais do confucionismo, né? Pai e filho, né? Ministro soberano, né? Homem, mulher, amigo, amigo e por aí vai, você começa a perceber que não só isso tem uma moral que está implícita lá no fundo, mas que isso teve uma influência muito grande na maneira chinesa de organizar a vida pública, né? E que essa influência, ela, ao mesmo tempo que ela é muito antiga, ela já é quase confundindo com o que é ser chinês, né? Existe parte do confucionismo que, para a gente hoje, 2023, se falar que é confucionista é quase a mesma coisa que falar que é chinês em alguns lugares, né? Como, por exemplo, o status o status da ancestralidade e do valor aos anciões, né, por exemplo. Isso é uma coisa bem confuciana, mas que já está bem incrustada na sociedade chinesa de uma tal maneira que isso está no taoísmo também, isso está no budismo, isso está em todas as manifestações. E aí, por que eu estou contando isso, né? Porque quando eu fui começar a estudar o confucionismo a partir desse olhar mais filosófico, antropológico, eu fui percebendo que várias coisas que eu, Gabriel, enquanto um jovem praticante de arte marcial, ia entendendo como naturais ou até de uma maneira esperada, né, tinha esse plano de fundo, né, muito antigo do confucionismo. E aí a gente se pergunta, mas Gabriel, como que o Confúcio então chegou em Niterói, né, nesse caminho da arte marcial, né? É porque existe um conceito muito importante da arte marcial que os mestres e as mestras sempre falam, que é o conceito de ética marcial, de virtude marcial, o famoso Wudan, né, o Wudê, né, dependendo da pronúncia. E o Wudan, embora a gente não faça essa associação direta, quando você pega as escolas e você vai vendo quais são essas virtudes, né? Por exemplo, eu estou com a camisa aqui da Panlai, né? Eu recentemente comecei a praticar um pouco de Kung Fu Louva-a-Deus também, porque eu estou aqui no Shaoshan, né? Eu sou um fominha das artes marciais, então eu quero aprender tudo. Então, eu estou treinando um pouquinho de Louva-a-Deus. Aqui tem um quadro, né? Que tem assim, Wu Tan, é um quadro que vem de Taiwan, né? E está escrito assim, Wu Tan, e tem assim, John, Xiao, Shu, e vai descrevendo todas essas virtudes. E quando você vai ver essas virtudes, lealdade, piedade filial, benevolência e por aí vai, utilidade, essas virtudes todas, essas virtudes estão lá no confucionismo, né? São as virtudes que o Confúcio também está elencando. É claro que esse rol varia, né? No Garra de Águia, uma das virtudes é Ji, que é sabedoria, né? Ou conhecimento, né? Dependendo da tradução. Ji não é exatamente uma virtude, mas faz parte desse grande leque, né? Das coisas que que um cavaleiro, né? Que um Junzi, uma pessoa nobre, deveria cultivar. Então, esse repertório, ele vem na arte marcial quase como que uma coisa que já está dada, e nem os mestres mesmo necessariamente vão te dizer, isso aqui é Confúcio. De repente, esse nome não vem. Mas como isso é uma cultura muito antiga, ela já vai sendo replicada até como uma espécie de moralidade pública. E aí, fazendo um paralelo, né? O meu avô, que não é nenhum confucionista, e também não é nenhum professor moral,
ele é um trabalhador, meu avô trabalhou a vida inteira como computador, ele fala de uma coisa que a nossa geração, de que tem hoje, sei lá, 30 anos, quase não fala. Meu avô fala de honra, ele fala de honestidade, do valor do trabalho, né? E essa moral dele, a gente poderia também relacionar essa moral a alguns filósofos europeus e brasileiros, né? Só que para ele isso vem como uma coisa natural, uma coisa que o pai dele ensinou para ele. Então o confucionismo vai passando também de geração em geração, às vezes sem esses nomes todos. Então, na minha visão de mundo, eu descobri que eu era confucionista, mas eu já tinha quase 30 anos, que eu fui estudar, eu falei, nossa senhora. Então, eu fui treinado nisso. E aí, para fechar essa minha fala inicial, certa vez eu estava numa aula de Kung Fu, eu já era um aluno graduado, assim, e eu estava fazendo uma coisa errada, né? E um aluno mais novo notou e me corrigiu. Nossa, eu que era um adolescente assim, meio me achando na arte marcial, eu fiquei tão chateado. E essa minha chateação, eu fui entender anos depois, faz parte um pouco dessa moralidade confuciana vivenciada por um adolescente cheio de marra. Um pouco assim, eu sabia em algum lugar que não era suposto que um irmão mais novo se dirigisse ao irmão mais velho daquela maneira. E eu fui ensinado a fazer isso, né? Porque eu já fui um irmão mais novo que se dirigiu ao mais velho e que tomou um corte, né? E é um pouco nessas relações que você vai percebendo como que as virtudes são vivenciadas como afetos mesmo, né? Eu fiquei com raiva, né? Eu fiquei nervoso, né? Enfim, na relação... Certa vez o professor Estevão me contou uma história também sobre essas relações assim, entre tio, tia, irmão mais novo, irmão mais velho na arte marcial, que às vezes rola um pouco esse desnível, né? Então, enfim, não sei se respondi a pergunta, mas acho que para dar um start inicial, acho que é um bom começo. Maravilhoso, maravilhoso. O Gabriel ele fez uma conexão aqui chamando para uma história do Estevão. E é justamente por aí que eu gostaria de caminhar. Estevão, como é que você, como praticante de arte marcial de tanto tempo, e que também praticou na fonte, eu digo, em território chinês, com professores chineses, né? Como é que você vivenciou, seja nessa relação, seja antes, ou seja, depois e agora, inclusive, como é que você experiencia o confucionismo na sua vida e na sua trajetória marcial? Eu acho que sempre foi uma coisa meio conflituosa para mim, como jovem rebelde, né? Quando comecei a aprender, eu tinha 20 anos, né? Tai Chi, entrando em contato com aquela cultura estranha, né? E eu estava, ao mesmo tempo, respeitoso com relação a tudo que estava se apresentando na minha frente, mas eu sempre achei a questão da hierarquia, né? Contra, digamos assim, a equidade, né? A possibilidade das pessoas se verem como iguais, como não mais importante ou menos importante, né? Então eu sempre tive uma resistência grande com essa questão da hierarquia, e, consequentemente, com Confúcio por causa disso, né? Mas aos poucos, quando você vai convivendo com o chinês, você vê a nossa moral, nós no Ocidente, veio muito via a religião, né? Judaico-cristã, é ela que nos traz os valores morais mais do que propriamente os filósofos, né? E no caso da China, né, eu acho que, especialmente Confúcio e os pensadores e filósofos que vieram a partir da sua escola, mas também os que foram influenciados pelo budismo e taoísmo, né, eles não vêm com essa imposição da religiosidade. E aí é até interessante depois a gente falar sobre os ritos, né? Mas ainda sobre a questão da hierarquia, né? Muitas vezes as pessoas traduzem aquela frase de Confúcio que na Terra todos somos irmãos, né? Tem essa famosa... E as pessoas assim, não, então, principalmente os cristãos, já está vendo, Confúcio, somos todos iguais. Não está querendo falar que somos todos iguais, mesmo porque não existe a palavra irmãos em chinês. Existe irmão mais velho e irmão mais moço. Não existe irmãos, no sentido somos irmãos, né? Então, o que ele queria dizer, no sentido social, mundial, todos somos ou irmãos mais novos ou irmãos mais velhos. E nesse sentido, é o que o Gabriel acabou de pontuar, né? Eu achava muito estranho, porque
jovem, 20 anos, questionador. Fui fazer tuition com um aluno já antigo, né? E ele começou realmente, digamos assim, a forçar a barra, até que teve um momento que eu forcei a barra também, né? E acabei, digamos, o que os chineses fazem, fiz o meu irmão mais velho perder a face, né? Perder a face é uma expressão chinesa, né? Justamente você não deixar ninguém constrangido. Você deve até, né? Principalmente nas relações assim, de tuition, com pessoas de uma escola ou mestre, você deve sempre perder, entre aspas, né? E aquilo para mim não podia ser dessa maneira. Enfim, a minha relação com Confúcio foi sendo feita por osmose, lentamente, no processo mesmo de convivência com os chineses. Tudo ficou muito mais confuso quando comecei a ter vários mestres, por conta das minhas viagens, né? Porque isso digamos assim, comparado com a cultura japonesa, onde o formalismo é tão evidente que você não tem muito como sair do código, né? Você chama atenção muito rápido ou você se sente chamando atenção muito rápido. Já o chinês é mais sutil. Existe um formalismo disfarçado do informal, no qual as pessoas riem, brincam, principalmente no sul da China, que é Hong Kong, que é o espaço que eu convivi mais com os chineses, né? Mas você sabe, e você começa a perceber aos poucos que aquilo tudo é uma areia movediça, né? Você fica no meio de uma... Às vezes você fica em situações que você não sabe qual seria a resposta mais conveniente para essa situação. E aí eu acho que Confúcio vem sempre com a resposta, né? Atitude número 354, se o seu irmão mais velho chega com a roupa tal, você tem que responder. Isso é o confucionismo, né? Isso é aquela coisa que a gente também estranha, né? Mas é o Confúcio mesmo, ele fala aquela coisa que é a própria empatia, né? Não faz com o outro o que você não quer que faça contigo. E por aí a gente tem, digamos assim, o grande valor da empatia, do ritual como médium para causar empatia entre as pessoas. Eu gostaria que a gente saísse, desse uma deslizada dessa concepção da hierarquia, porque a hierarquia ela tem a sua razão de ser, principalmente em famílias agrárias, né? Onde você tem ainda uma necessidade de uma colaboração da família enquanto um time, propriamente, todos têm que funcionar, né? Por uma relação de empatia, no qual o homem se olha para o outro como homem, como a si mesmo, de certa maneira. Então, eu queria jogar essa bola de volta para o Rodrigo. Vamos, Rodrigo, vamos ver o que você nos traz, né, com relação a isso. Muito bem. Bom, a minha experiência, eu pratico Kung Fu desde 1985, 84, 85, então são 38 para 39 anos, né? Enquanto Gabriel e Estevão estavam falando, eu estava pensando assim, puxa vida, como é que foi a minha experiência com o confucionismo dentro do Kung Fu, né? Eu tive aulas, eu vivenciei o Kung Fu do Shaolin vamos dizer assim, em 4 momentos. O primeiro momento foi com o mestre Li Chong-de, que é uma grande figura aí eu diria para você que ele está para o mestre Chan Kawei como Paulo estava para Jesus Cristo, né? Ele foi o cara que botou o discurso na praça e saiu caminhando, né? E o mestre Li, ele tem uma característica bem interessante, que ele é muito taoísta, ele é muito mais taoísta do que confucionista. Então, ele é meio desorganizado, ele é brincalhão, ele é, assim, às vezes parece meio criança, mas isso é uma figura muito interessante. Então, nesse caso, eu não posso dizer que eu tive uma influência confucionista dentro da academia de uma forma direta, né? Eu treinei também com com o próprio grão-mestre Chan Kawei, e lá a gente percebia em São Paulo uma valorização muito grande da hierarquia, né? De fato, o mestre Chan Kawei, falecido em 2022, ele era uma árvore que projetava uma grande sombra, né?
Então, ele estava muito presente ali em termos de hierarquia. Mas talvez, até por certas dificuldades linguísticas, porque claro que ele dominava o português, mas você expressar certas sofisticações em uma língua como o português, sendo um falante de cantonês, por exemplo, é difícil. Então, eu também não percebi por lá uma expressão verbal de valores, de elementos confucionistas. Então, você tinha, claro, na limpeza da academia, do respeito ao mestre, que era muito forte, e no próprio sentimento de fraternidade, né? Um terceiro momento dessa minha vivência foi como aluno do professor Jorge Gefremovas, que é um professor brasileiro, um cara de segunda geração, né? E também ele vem de um meio que não é um meio originário confucionista, civilizatório confucionista. Então, é alguém que também pega a referência confucionista de fontes, vamos dizer assim, não primárias, né? E também faz as suas reinterpretações. O quarto momento da minha relação com o confucionismo é a minha própria experiência como professor. O que eu ofereço e o que eu peço para os meus alunos em relação a isso. Então, eu acabo percebendo o seguinte, que eu tenho vivenciado o Confúcio de uma maneira cruzada, de uma maneira indireta. O Confúcio que bate, que chega no meu cérebro, ele é o Confúcio do livro. Ele é o Confúcio, inclusive, do filme, do cinema Wuxia. Muito mais do que um Confúcio expresso de uma maneira mais explícita ou mais direta dentro da academia, né? Se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, porque é um exemplo com algo com que eu estou trabalhando agora. Eu estou fazendo uma retradução, uma nova tradução da placa votiva do Sistema Sino-Brasileiro do Kung Fu, que é uma peça muito comum nas academias do Sistema Sino-Brasileiro. É uma placa votiva com 42 ideogramas, em que aparecem ali vários personagens e várias regras, que são muito confucionistas. O Confúcio, inclusive, ele aparece no título da placa, e ele é citado nominalmente dentro da placa, junto com o Yue Fei, com o Bodhidharma e com outros personagens, né? E, no entanto, os alunos, eu tenho a impressão de que a maioria dos alunos olha para aquela placa, ele não consegue ler o Confúcio ali. Ele não encontra o Confúcio ali. Entende? Então, eu diria assim, que não que ele não viva o Confúcio, e quando ele faz a cerimônia do incenso, porque a placa também traz os ideogramas de fazer sacrifício a esta placa. E ele faz a cerimônia do incenso, ele está vivenciando uma relação confucionista com o antepassado. Só que ele não consegue ler o Confúcio que está escrito ali. Então, eu diria para vocês assim, a impressão que eu tenho, isso talvez eleve um pouco o grau de complexidade da nossa vivência do Confúcio, é que a minha vivência pessoal do Confúcio, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela vem de vários pontos e de pontos difusos. Então, talvez, eu vou dizer para vocês o seguinte, que talvez eu conheça alguma coisa sobre o Confúcio, e talvez vivencie um pouco com meus alunos. Mas essa é uma experiência muito mais... A minha experiência confucionista é muito mais de ressignificação e até de tensão, como o Estevam trouxe, porque em muitos momentos o Confúcio é sensacional, em outros momentos o Confúcio me parece um porre, né? E a gente, né? Então, assim, não tem aquela música que diz assim, My Own Personal Jesus? É o meu Confúcio pessoal, né? Então, é por isso, inclusive, que a gente está conversando aqui hoje. Gabriel, então, diante disso, se vocês quiserem tecer considerações, por favor, fiquem à vontade. Gabriel, diante disso, eu queria saber de você o seguinte. A gente fala do Confúcio, mas quem que foi, então, na ordem do dia, quem foi o Confúcio histórico? Para que a gente possa entender quem era essa pessoa. Essa é a pergunta-chave, talvez, para começar um pouco a passar, né, esse caminho que vai da nossa experiência individual, né, o nosso personal Confúcio, como você bem falou, né, de fato que a gente acha que viveu e caminhou sobre a Terra. E esse Confúcio mesmo, né, existe talvez alguma coisa que a gente sabe sobre o Confúcio
e existe o fato de que ele também foi sendo reapropriado por várias pessoas ao longo do tempo, né? Vamos dizer assim, as disputas, tem aquele livro do Douglas Willy, né, das disputas do Tao, né? A gente tem as disputas do Confúcio, né, do Tao confuciano também, né? E o Confúcio, ele é um camarada que a gente tem registros históricos, né, de que ele viveu por ali no século 6 antes de Cristo, né, 500 e cacetada, né, antes de Cristo, num período ali que é chave da história chinesa, que é a passagem, né, do período que a gente entende por primaveras e outonos e reinos combatentes, né? Então, assim, a gente está falando de um período ali entre mais ou menos 200 anos em que a gente vai terminar um certo período de florescimento de uma cultura erudita para o período de reinos combatentes, que vai durar muito tempo, né? E é o período que vai ter o grande boom, a gente poderia chamar assim, né? Falando num jeito mais contemporâneo, das escolas de pensamento chinesas, se a gente preferir um termo clássico, a proliferação das 100 escolas, né? Mas que na prática a gente classifica em 6 escolas, mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos, e que depois vai dar na unificação chinesa sobre a dinastia Qin, muito rapidinho, e depois a dinastia Han. E quase tudo que a gente conhece sobre a China clássica, a gente conhece, na verdade, o que foi organizado na dinastia Han. Mas por que eu estou falando isso? Porque do Confúcio até a dinastia Han tem quase 500 anos, né? Se a gente pensar para esse florescimento da dinastia Han, né? Então, assim, é muito longe, né? A gente está mais perto do Chen Wanqing e da criação do Tai Chi Chuan do vilarejo Shen, ou, sei lá, né, do fim da dinastia Ming, do que o Confúcio estava da dinastia Han, né? Então, assim, é muito distante, né? A gente está falando de uma escala temporal muito grande. E esse cara, Confúcio, ali por volta desse século 6 a.C., ele vai ficar famoso entre os seus conterrâneos, né? Ali no meio da China, no meio geográfico da China, na hora das margens do Rio Amarelo, como um cara que vai começar a argumentar que para a gente conseguir ter uma vida boa, no sentido da organização ali dos vilarejos, das pequenas prefeituras e tudo mais, a gente tem que resgatar os espíritos do passado. E os espíritos, na verdade, o espírito, né, no sentido assim, quase como em alemão eles falam do Geist, né, assim, essa ideia de uma certa maneira de se viver como se fazia antigamente. E a civilização chinesa, a gente já falou disso nos episódios sobre o taoísmo, a civilização muito antiga, ela tinha uma grande questão sobre como fazer a vida possível em frente a um rio gigante, vários rios, que enchem e desenchem, né? E que inundam as casas. Isso demandou uma certa organização geográfica da vida, né? Em função das estações, da passagem do ano, dos momentos de cheia e tal. E essa organização geográfica é uma organização política. Só que a gente não tem muitos dados históricos sobre essa organização. E nem o Confúcio tinha. Tanto que ele começa a falar em resgatar esses eruditos do passado, que organizaram politicamente essa civilização chinesa muito antiga. Só que nesse trabalho de reclamar uma herança da qual havia muito pouco a gente está falando da pré-história chinesa, ele vai colocando um pouco do que ele acha, né? Então, Confúcio é um cara que inaugura uma certa tradição, que é inovar dizendo que ele está repetindo os antigos, mas ele está colocando uma certa inovação dele. A grande inovação confuciana é esse conceito de xiao, né, de piedade filial, de fidelidade, que vai estar atrelado a um outro conceito que é o de ren, de benevolência, o de humanidade, a gente fala, né? Então, o Confúcio vai dizer, mais ou menos, que para a gente poder viver bem um com o outro, a gente tem que fazer isso com um certo espírito de benevolência, cujo conteúdo, pelos diálogos a gente vai entendendo, são dois conceitos, o conceito de Zhong Yi, que aparece quase sempre junto, né, mas que a gente poderia traduzir como lealdade e correção, ou lealdade e justiça, né? Righteousness, em inglês eles falam assim, uma coisa bem, né? Que é a ideia de que você vai ser, ao mesmo tempo, fiel às pessoas que você está se relacionando, cumprir os combinados, respeitar as relações, e também agir com certo grau de correção, fazer aquilo que é certo porque é certo. Isso é o núcleo de um certo pensamento de que a vida política só faz sentido se você conseguir, ao mesmo tempo, honrar aquilo que estavam fazendo antes de você, garantindo que você cuida daquelas pessoas que estão convivendo com você atualmente. E é engraçado porque o Confúcio vai se opor a uma certa ideia que vai aparecer ali no pensamento de certos outros filósofos
que depois vão ser chamados de legalistas, que é a ideia de vantagem. Ele fala assim, não, a pessoa boa, ela não faz as coisas pensando na vantagem individual dela, mas pensando na correção no sentido coletivo, né? Essa ideia de vantagem, às vezes alguns autores traduzem como lucro, né? Usura, né? Mas não é bem usura no nosso sentido. É no sentido de que, se eu estou frente a uma decisão em que é sobre eu sozinho ou a coletividade sempre ganha. Tem um pouco esse mote confuciano, né? Que a coletividade se coloca aí. E aí a gente começa a entender por que o confucionismo ele acaba se colocando como um pensamento conservador, né? Ele é um pensamento que, nessa ideia de preservar o modo de vida antigo, ele vai preservar aquilo que o Estevão colocou, que são os ritos, né? Em chinês, li, né? Esses modos de fazer dos antepassados, né? Que tem uma coisa um pouco assim, é quase que um pensamento circular, que é um pouco assim, bom, se a tradição chegou até aqui é porque ela é boa. Se ela é boa, é porque ela chegou até aqui. Logo, vamos preservá-la, né? Porque ela é boa e chegou até aqui, então a gente repete para poder seguir. No caso do Confúcio, ele vai segurar algumas tradições, que são a desses ru, né? A palavra ru, né, significa literalmente erudito, né? Às vezes em inglês traduz como scholar ou como intelectual, né? Só que qual que é a ideia, né? Quando o grande Yu, que é aquele cara que organizou os rios, né, o coisa as nove casas, né, para poder fazer os rios, o grande fluxo das águas permitia a civilização chinesa e a plantação. O grande Yu, né, ele tinha ministros, intelectuais, sábios que rodeavam aqueles vários ministérios ao qual ele cuidava. Esses sábios eram chamados de Ru, né? Não só o grande Yu, mas os duques de Zhou, de Shang, né? Todos eles lá na dinastia Xia. Esses Ru nada mais são do que esses sábios, esses intelectuais. E o Confúcio dizia que aquilo que ele estava preservando era o conhecimento desses Ru do passado, né? Esses antigos sábios. Tanto que o confucionismo em chinês ele é chamado de Ru-Jia, né? Que a gente poderia talvez chamar como escola dos eruditos ou escola dos letrados, né? E a gente chama de confucionismo porque é o jeito que ela se latinizou. O Confúcio, em chinês, o nome dele seria Confúcio, né? E aí, na verdade, Kongzi, que seria mestre Kong, né? Quando os cristãos chegaram lá, Kongzi virou Confúcio, né? Porque Confúcio, Confúcio, e aí latinizou-se como Confúcio, mas é uma coisa de um raciocínio auditivo, vamos dizer assim, né? Mas em chinês a gente fala Rujia, e Rujia explica melhor um pouco, né? A escola dos eruditos que está preservando esses ritos. Então, o Confúcio passou a vida dele se dedicando àquilo que ele chamava do estudo, né? Aquilo que em chinês eles chamam de xue, né? Esse estudo, esse aprendizado. Tanto que um dos livros-chave do Confucionismo vai ser o Da Xue, né? Que é o grande aprendizado ou o grande estudo, que é quase que um livro de iniciação, né? Que na verdade é composto pelos discípulos do Confúcio, pelo que a gente tem de achados mais contemporâneos, que registram, né? Não só se a gente tem os analectos que registram os diálogos do Confúcio com o Da Xue é um pouco mais descritivo, ele fala é quase como se fosse um método, vamos dizer assim, do aprendizado, né? E uma das coisas que esse método coloca é que você tem que se dedicar aos que eles chamavam de Liu Yi, né? As 6 artes, né? As 6, né, proficiências, né? E o estudo dos Liu Jin, né? Dos 6 clássicos, né? Então o confucionismo ele vai começar a organizar um certo currículo para a pessoa nobre se fazer, né? Para você poder se tornar uma pessoa boa, né? E aí você vai nesse currículo, né? Se tornando, porque o estudo permite você conhecer o passado desses sábios que informaram a civilização, né? Esse passado vai ser o próprio conteúdo da cultura. A cultura em chinês a gente fala wan, né? É ao mesmo tempo cultura e civilização, né? Então tem uma palavra comum aí. Então o confucionismo vai se colocando como uma espécie de guardião dessa cultura, dessa civilização primeira da China. E o Confúcio, ele, parafraseando o Darcy Ribeiro, né, ele falhou em todas as suas empreitadas, mas ele detestaria estar do lado de quem os venceu, o Darcy Ribeiro. Porque o Confúcio nunca conseguiu fazer com que esse programa dele de estudo político, ele de fato virasse um programa de governo. Ele passa a sua vida passeando ali pelos territórios, trabalhando e convencendo pequenos ministros, príncipes, prefeitos,
a tentar colocar esse programa para rodar, e ele meio que não consegue, mas ele faz muitos discípulos, e aí, ao fim da vida, o que é contado é que ele se retira e volta a estudar os clássicos, principalmente, de acordo com a tradição, o I Ching, né, o livro das mutações, que guardaria, né, esse conteúdo mais antigo. Aquilo que a gente vê no I Ching sobre as relações entre as linhas, em relações de hierarquia, né, a primeira linha é o aldeão, né, a segunda linha, o soldado, a terceira, o aristocrata, a quarta, o ministro, a quinta, o príncipe, e a sexta, o sábio, e que tem uma relação de hierarquia ali, é uma relações confucianas, porque parte dos comentários ao livro das mutações que a gente conhece, eles são atribuídos ao Confúcio. Na prática, a gente não sabe se foi o Confúcio ele mesmo que fez, ou se isso foi coletado posteriormente por discípulos e por estudiosos do confucionismo, e que quiseram dizer que foi o Confúcio naquele espírito de chinês de dizer, olha, a gente está comentando o Xing com base no confucionismo, então é do Confúcio esse comentário, né? Seria um jeito de você, né, colocar, né, essa edição, vamos dizer assim, do Xing nas mãos do Confúcio. E por que eu estou falando isso? Porque então a gente tem, né, um pensamento que tenta resgatar esses eruditos desse Ru, né, e que coloca a centralidade da vida moral e da vida pública na ideia de estudo, Xue, que permite você conhecer a cultura, né, o Wan. E esse caminho, vamos dizer assim, esse currículo, ele geraria, quase que por consequência, uma pessoa virtuosa, que conhece a benevolência, que vive a vida de uma maneira justa e correta, e que tem um senso de coletividade que se expressa principalmente pela noção de xiao, pela piedade filial. Porque é como se fosse assim, bom, se eu em casa trato bem meu pai e a minha mãe, e cuido deles, e ao mesmo tempo sou generoso com os meus filhos, quando eu for um funcionário público, eu vou tratar bem o ministro e vou tratar bem os aldeões que me doam, né, os tributos. E essa lógica é uma lógica que vai se perpetuar, vamos dizer assim, na tradição letrada chinesa, né, essa tradição clássica. Porque como Confúcio edita, né, e o confucionismo edita várias obras consideradas o cânon clássico, né, dessa cultura chinesa, depois do confucionismo, né, quando começam o conflito com as várias escolas, o confucionismo vai cada vez mais se colocar como portador dessa cultura antiga. Tanto que quando o Mêncio, que é considerado o herdeiro, né, a Anne Chang chama o Mêncio de herdeiro espiritual do Confúcio. O Mêncio é um cara que vai debater muito com outro contemporâneo do período dele, que é o Sun Tzu, né, meio que sobre quem que é a verdade correta da vida chinesa. E o Mêncio, ele absorve um certo pensamento cosmológico que vem de uma escola lá do Yin e do Yang, e também do taoísmo, e o confucionismo meio que vai se transmutando também, absorvendo as críticas das outras escolas. E quando a dinastia Han institui, né, aquilo que conheceu como o sistema dos mandarins, né, os clássicos para a administração pública chinesa, né, o famoso concurso público, né, que a gente fala, quando institui esses exames de seleção da burocracia chinesa lá da dinastia Han, o confucionismo vai ser meio que o currículo base dessa galera, né? E isso vai durar, gente, até a República Chinesa, esse sistema, né? Ele vai durar quase que 1900 anos, né? Com algumas interrupções e mudanças no caminho. Só que essa base continua confuciana, né? Porque depois a gente vai ter um movimento do qual a gente vai falar, né, em outra ocasião, que é o neoconfucionismo, que vai pegar e reeditar tudo isso. Falei muito, né? Mas assim, para poder dizer o seguinte, o Confúcio é um cara muito interessante, porque na mesma maneira que ele tem um pensamento que a gente poderia chamar de humanista, né? Ele está preocupado com essa coisa comum. Do ponto de vista político, ele é um conservador. Ele quer trazer o passado e fazer que a gente revivencie ele. Isso dá algumas coisas muito estranhas, né? Vocês conhecem um poeta chamado o Ezra Pound, que é um cara super modernista americano e tal. Lá pelas tantas ele flerta com o fascismo e ele faz a primeira tradução do Confúcio para o inglês. Porque para ele o Confúcio era um amigo do Mussolini, porque ele era um resgatar os valores, a família, a moral, né? Na verdade, não sei o que o Estevão pensa, mas a gente entende por que o Gabriel é apontado aí como um dos grandes especialistas na matéria, né? Ele acabou de dizer que falou muito, mas na verdade ele aqui em 10 ou 12 minutos, ele trouxe uma síntese muito interessante que poderia estar
seguramente em qualquer sessão de estudo séria sobre o Confúcio, né? Enquanto o Gabriel ia falando, ia me ocorrendo uma coisa aqui, assim, das repercussões do confucionismo e dessas visões do Confúcio sobre a arte marcial e a arte marcial que a gente pratica, né? Partindo da premissa de que a arte marcial chinesa é como se fosse um microcosmo da civilização chinesa e uma quintessência da cultura chinesa, né? O Gabriel, ele trouxe essa questão assim daquele, como pode chamar, o passado de ouro, né? Aquele passado que não volta mais e que por aquele mito do passado dourado, né? E me ocorre que isso também está muito no Kung Fu. Por quê? Porque não é incomum a gente ouvir falar, e cara, eu já ouvi falar isso muitas vezes, o Kung Fu que tem, 5.000 anos, o multimilenar, né? Kung Fu. Então, existe essa ancianidade, né? Na minha dissertação de mestrado, eu até trouxe alguma coisa nesse sentido, assim, que nós temos uma tradição de 5.000 anos que surgiu ontem à noite, depois que eu assisti a sessão faixa preta, né? Porque daí você incorpora aquele negócio no teu discurso e ele passa a fazer parte também. Então, me parece que o Confúcio, de uma certa maneira, ele colabora para esse mito de ancianidade da arte marcial chinesa, porque ele cria uma espécie de uma canastra, né? A canastra é eterna, tudo está lá, né? E por conta disso, tudo tem uma legitimidade quase que sacrossanta, né? Isso gera um certo conservadorismo, isso gera, em alguns contextos, dificuldades de se perguntar e de se contestar. Então, esse me parece que seria uma questão, assim, talvez um fator de uma leitura distorcida do Confúcio no contexto da arte marcial chinesa, que faz com que, muitas vezes, a gente fique com medo de questionar coisas para não ter aquela resposta eterna, né, da antiguidade absoluta do que você aprende. Primeira coisa. E a segunda coisa, eu até gostaria de deixar como uma pequena provocação para Estevam e por Gabriel. A gente pode imaginar, dentro do contexto de uma escola de arte marcial chinesa, que as rotinas são como se fossem clássicos, né? E que você aprendê-las, e que você repeti-las, e que você aperfeiçoá-las de uma maneira platônica, ou na sua interpretação pessoal, também é, de uma certa maneira, uma prática confucionista. E outra coisa ainda dentro da questão da rotina. Eu posso comparar a rotina a um rito. Ela tem começo, meio, fim, e ela deve seguir uma tramitação para funcionar, para ser repetida e para ser ensinada. O que vocês pensam disso? Estevam, e depois Gabriel, por favor. Bom, chegamos aqui num ponto, primeiro com relação a Confúcios e confucionismo, né? Eu acho interessante a gente perceber também que Confúcio não concordaria com muito do que se tornou o confucionismo, no sentido do engessamento, né, dessa hierarquia, porque a hierarquia para Confúcio ela funciona enquanto você tem o mandato da virtude. O soberano deve ser questionado quando ele perde a virtude, porque ele, justamente, Confúcio explica a passagem das dinastias com digamos assim, com a corrupção interna do soberano da vez, no qual ele perde o mandato dos céus. Então, nada mais natural que o povo se sublevante, né, e derrube aquele rei, né, ou aquele imperador, ou seja quem for, o comandante político do momento, né? O Javary compara-se assim, o melhor exemplo do confuciano, não confucionista, mas o confuciano, é aquela figura que a gente vê quando houve, em 1989, a Revolução da Primavera, né? Na Praça Celestial, aquela figura solitária na frente de um tanque de guerra. Um estudante que sozinho, o tanque vai para um lado, ele vai para o outro, e aí o Javary gosta de dizer, esse é o verdadeiro confuciano. É o cara que está do lado da verdade, não importa, e aí isso é muito diferente de uma hierarquia engessada, corrupta, que o confucionismo se tornou depois.
E aí vamos na questão do rito, que eu acho que é muito importante. Eu acho que, para mim, primeiro, a primeira coisa que me chama muita atenção para nós, enquanto artistas marciais, enquanto taixistas, né, é a percepção de que o rito ele tem conforme a cada forma que você faz de tai chi, cada rotina é em si um ritual e ela se repete. E aí eu gostaria de trazer uma frase do Saint-Exupéry que diz o seguinte: os ritos são o que as casas ou os lares são no espaço. O rito é no tempo o que os abrigos são no espaço. De tempos em tempos você tem que entrar dentro de uma casa, se abrigar, dormir, descansar para depois sair e andar de novo, né? E aí, assim, porque o tempo não pode nos usar como se a gente fosse areia perdida no mar. O tempo tem que construir, ele tem que somar. E os ritos servem, então, para lembrar, isso São Exupéry falando, que a minha vida vai de aniversário em aniversário, de quermesse em quermesse, de Natal em Natal, né? E assim eu vou construindo o meu tempo e não vou sendo usado pelo tempo. E eu acho que isso tem tudo a ver com Confúcio, porque ele mostra realmente o valor do rito na repetição, que é a ideia de quase todas as artes chinesas, a integração através da repetição. Você repete, você repete, você repete, não no sentido mecanicista e industrial, de você estar repetindo sem sentido. Ao contrário, a cada repetição o sentido vai ficando mais rico. Você alarga o tal com a sua própria, digamos assim, compreensão da repetição. E eu acho que nesse ponto é que a gente vê como o Tai Chi, como os nossos mestres, e como a nossa própria maneira de estudar o Tai Chi, né, traz essa importância do ritual. E não é um ritual que faz, como eram os rituais antigos, na qual o ser humano se dirigia à divindade. Confúcio faz com que esse ritual, sem deixar de ser sagrado, se relacione entre humanos e humanos. E começando por você mesmo, ou seja, ele é muito mais interno. Tanto é que quando os discípulos dele perguntam a respeito dos fantasmas, dos espíritos, enfim, das almas, né? Ele fala assim, vamos focalizar nos vivos? Vamos nos preocupar com os vivos antes de nos preocupar com os mortos, né? Então ele traz, sem perder a sacralização, porque de fato a sacralização, e Anne Cheng pontua isso, ela reside muito mais na caligrafia, na escrita em si, né? Que os cânones confucionistas vão, digamos assim, como vocês dizem, vão tomar para si esse cargo de manter a tradição escrita, né? E ali mora o sagrado, né? Isso volta principalmente de você para você, né? Qual é a minha atitude perante o ritual? Qual é a minha atitude quando eu vou fazer uma forma de Tai Chi com os meus colegas? Qual é a minha atitude quando eu vou fazer uma forma de Tai Chi sozinho para me autodesenvolver? Porque ele fala isso, estudar não é estudar acumulando somente conhecimento. Estudar é você melhorar a si mesmo a cada dia. É mais no interesse de se autoperfeccionar do que juntar uma quantidade de conhecimento. E o Tai Chi também não é isso? Muita gente fala, acabei de decorar toda a forma, pronto, já sei. E quando de fato é ali que começa então o aprendizado. Você decorou a forma, ótimo, você não vai mais pensar no que vem a seguir. Então agora olha para você, olha para dentro. E harmoniza o que está dentro com o que está em volta. Se você está fazendo com o grupo, se você está fazendo tuichô com seus irmãos, se você está pesquisando, ou se você está sozinho no lugar natural, que lugar é esse? Então esse ritual que se repete e que ele vem através da repetição, e acho isso muito
Isso é uma coisa que o Confúcio marcou no chinês, né? O Javari diz assim, o Confúcio foi quem ensinou os chineses a serem chineses. Né? Ele realmente pontua, através da repetição, você cresce, você não põe o pé dentro do rio na mesma água 2 vezes. A repetição vai te trazer sempre a virtude no sentido do seu potencial, que vai se ampliando. E ele traz, através dessa repetição também, o bônus da moralidade. Ele parte do princípio que se você é um ser social e você está no grupo com pessoas, você vai acabar percebendo que é melhor fazer o bem para todos. Porque você nasceu no meio de todos, você vai viver no meio de todos. Então, se você faz o bem de todos, tudo vai funcionar bem. E nesse ponto ele tinha muito a ver com o I Ching, né, que o Gabriel citou, né, no sentido que o I Ching também não te dá uma resposta. Ele te dá uma proposta. Confúcio te dava propostas. Ele te propõe como se encaixar. Às vezes ele quase que responde uma pergunta, muitas vezes com uma outra pergunta, né? Para que você possa se imaginar qual é a possibilidade disso aqui. E aí, quando você volta para o Tai Chi, você pensa, eu vou fazer uma forma, digamos, uma forma tradicional de Tai Chi. Vou começar. Essa aqui eu já aprendi com o meu mestre, e agora eu já estudei, aprendi tal coisa, tal detalhe, né? Então, creio que isso me traz, digamos, um progresso. Vou fazer dessa forma, essa forma, dessa forma. E hoje não quero nem pensar a respeito disso, eu quero apenas que a forma me leve. Como você entra dentro de um barco e é levado ao sabor da corrente do rio. Então, tudo isso traz o Confúcio. Tem uma frase que uma vez trouxeram de Chen Jiaoguo, alguém trouxe essa frase de Chen Jiaoguo, que treinar Tai Chi é que nem remar contra a corrente. Se você para de remar, você é levado para trás. Isso é uma frase muito confuciana. Isso, nesse ponto, né, eu acho que eu sou muito mais taoísta, porque eu acho que tem que justamente você entender que ir a favor do rio também é uma maneira de aprender. Eu acho que é isso, eu acho que eu queria falar esses pontos que eu acho importantes do Confúcio, fora, obviamente, o código Wudê, né? O código Wudê, que é o código do guerreiro, né, da virtude do guerreiro, que estão em quase todas as academias de Kung Fu da China inteira, né? Todos os códigos Wudê, com mudanças de uma escola para outra, de um estilo para outro, Confúcio. Gabriel, e o que você me diz dessas relações que a gente pode estabelecer entre o confucionismo e os discursos de academia e a prática das rotinas? Tem uma coisa muito forte no confucionismo mais antigo que foi colocada, bem lembrada pelo Estevão, que é esse caráter da repetição, né? E a palavra Xue, para mim, ela é chave para poder pensar isso, porque o primeiro capítulo dos Analectos do Confúcio, né, dessa obra, que inclusive eu tô com 2 versões aqui eu fiquei pensando, né, tava reolhando, né? Tem essa versão muito legal que é a tradução da Unesp, né, do Estudo Confúcio, assim, que é uma tradução bilíngue, inclusive, tem o chinês junto e tal. E tem essa tradução aqui que eu acho muito legal, que ela, inclusive, o título dela é diferente. A Annie Chang traduz como Diálogos do Confúcio. E, de fato, a gente tem o Diálogos, né, na tradição grega, né, porque é isso, são conversas, né. E o primeiro capítulo dessa edição dos Analectos, em qualquer é o Xue-ar, que é justamente do estudo, né, ou o estudo, ou alguns traduzem como a abertura do estudo, né. Então, a palavra estudo, a palavra Xue, ela é chave para pensar coisas chinesas. Só que tem uma coisa muito interessante que está aqui no comentário, justamente do tradutor, né, do Jorge Sinedino, que ele lembra que Xue, em chinês, especialmente no chinês antigo, é ao mesmo tempo o estudo, enquanto a ação ao qual você se engaja. Então você diz assim, filho, o que você está fazendo? Eu estou estudando, né? Estou fazendo uma coisa. Mas é também o resultado dessa ação, que é o aprendizado, né? Aqui que eu o que você aprendeu hoje na escola? Isso também é Xue. Então a palavra Xue carrega esse duplo aspecto. É ao mesmo tempo o estudo e o aprendizado em si. Então ele é ao mesmo tempo a ação e o conteúdo ou o resultado desse processo. É quase como se no chinês antigo a palavra Xue
fosse um verbo intransitivo. Você estuda, não importa o quê, né? Porque o estudo em si é considerado uma ação meio que cujo fim é em si mesmo. Porque o estudo, ele automaticamente te faz uma pessoa melhor. E o estudo, nesse contexto confuciano, é a repetição. Porque ele traz a ideia de que, ao repetir uma coisa, ao ler várias vezes o clássico, ao decorar o texto e ficar falando, que é uma coisa muito forte na tradição chinesa, né? A ideia da cópia como método, né? Então, eu vou ficar lendo até eu decorar e saber o texto de cor. Isso vai fazer com que eu tenha, né, um acesso a alguma coisa mais profunda do cara. Se a gente fizer, né, essa comparação, eu brincava quando eu estava conduzindo um grupo de estudos sobre a Annie Chan, que eu falava assim, gente, a gente vai ler o livro da Annie Chan como se a gente estivesse praticando um Taolu. Ou seja, a gente vai ler várias vezes o mesmo trecho e ficar ali repetindo. Mas, na verdade, eu estava fazendo uma coisa que em chinês é o contrário. Acho que pratica-se o Taolu que nem lê o texto do Confúcio. Porque se a gente fosse pensar enquanto tecnologia, o livro, né, o pergaminho é anterior ao Taolu, né? Pelo menos até onde a gente sabe, né? O jeito de praticar, né? Então, o Taolu, na arte marcial, ele traz uma ideia que é muito forte nesse contexto chinês, da noção de estudo e aprendizado enquanto uma coisa atrelada, que é o seguinte: o percurso ele vai me levar, ao mesmo tempo, a uma certa intimidade com o conteúdo do aprendizado. Então, eu vou repetir aquilo ali várias vezes para que aquele movimento eu tenha uma intimidade com ele, mas também uma certa ideia, que talvez seja o conteúdo espiritual do confucionismo, eu poderia dizer assim, com a noção de Lin, que é uma noção que aparece às vezes no texto confuciano, é que existe uma certa ideia de um salto, entendeu? Você convive muito com uma coisa e, uma certa hora, você tem um súbito entendimento, né? Isso depois, lá no neoconfucionismo, vai dar uma grande conversa com os budistas, com a noção de subtiísmo e gradualismo e por aí vai. Mas é uma certa ideia de que existe uma coisa que você vai repetir, 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 e o entendimento ele vai vir, de uma certa maneira, do nada, mas como um resultado de um tempo muito grande de repetição. Então, essa ideia está no cerne das práticas dessas 6 artes confucianas, né? A arquearia, cavalaria, a música e por aí vai, né? Então, quando a arte marcial chinesa, quando a gente olha ela a partir dessa ideia do Xue, do confuciano, você vai ver que existe uma relação muito forte com enquanto método para ter acesso à profundidade do conhecimento. Então, me parece que quando a gente pratica o Taolu, né, e a gente está, de alguma forma, fazendo aquilo que em chinês, inclusive você vê os métodos, em chinês é comum se falar Xue Chuan, Xue Tai Chi Chuan, né? Eles não falam só Lian Chuan, que é treinar o punho. Eles também falam de Xue o Chuan, né? Esse estudar a gente não fala, né? A gente fala, eu vou malhar. Ninguém fala, eu vou estudar o movimento. Né? A gente não fala isso, né? Eu vou ali estudar o soco. Quem que estuda soco? Mas é um pouco essa a ideia, né? A ideia de que existe um conteúdo mais profundo ali naquele movimento que você vai repetir e vai conseguir acessar aos poucos. E me parece que tem uma certa fé, né, confuciana, que nessa hora é uma fé que, como bem colocou o Estevão, uma fé chinesa, que é uma certa fé que a gente poderia chamar de uma fé no inato, né? O Mêncio, que é um dos discípulos do Confúcio, ele tem uma parábola que ele fala assim: se uma pessoa vê uma criança caindo, se desequilibrando e caindo dentro de um buraco, o primeiro instinto dela é ir lá e tentar segurar a criança se ela estiver perto. Isso mostra que a gente é, por natureza, bom, né? É inato da gente tentar ajudar o outro. E essa parábola do Mêncio, ela é muito exemplificativa dessa certa fé de que não só a gente, no natural, no espontâneo, a gente tende ao bem, como o próprio conhecimento também tende à melhoria da nossa vida moral. Então, não tem como você se dedicar a uma coisa com coerência, com lealdade, com afinco, e aquilo não te fazer uma coisa melhor, não te fazer uma pessoa mais concentrada, mais leal, mais virtuosa. Então, eu acho que na arte marcial isso está colocado de um jeito muito implícito, porque esse é o próprio jeito chinês, vamos dizer assim, de pensar essa relação entre estudo, aprendizado e melhoria da pessoa mesmo. Perfeito. Uma coisa que está me ocorrendo, pessoal, é que, pelo menos assim, eu tenho estudado recentemente, tem crescido essa percepção
a partir dos meus estudos, de que a arte marcial chinesa que a gente pratica hoje, né, que a gente conhece hoje nas academias brasileiras e no mundo inteiro, né, ela, especialmente naqueles países que foram semeados pela diáspora chinesa do pós-49, de que essa arte marcial chinesa ela é uma arte marcial republicana e de valores republicanos chineses da Primeira República, né? Que havia uma pregação muito forte em termos de nacionalismo e até uma questão associada à figura dos mártires patrióticos, né? Que tem ali no UFA sua epítome, vamos dizer, né? Eu não sei em que medida, tá me ocorrendo aqui, isso é mais até mais um pensamento livre do que um questionamento. Mas eu me pergunto em que medida o confucionismo entra nessa arte marcial chinesa do período republicano, que a gente vê muita coisa associada ao nacionalismo chinês. E eu tenho a impressão de que muito disso acabou não sendo transmitido dentro da arte marcial chinesa praticada no Brasil. Por quê? Porque esses valores, esses elementos não faziam sentido para a gente. É quase que aquela mesma lógica de você não ter uma bandeira da China na sua academia, porque você não sabe exatamente qual bandeira da China você vai colocar lá, né? Como é que vocês veem isso? Eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja enganado, pode ser mesmo, mas eu tenho a impressão de que o confucionismo ele acabou pegando meio que só no civilizatório, na medida em que no discurso da arte marcial desse período, e que chegou no Brasil pelos mestres da diáspora, ela não estava presente. Os caras estavam muito mais interessados em mostrar, em construir um homem chinês forte e capaz de resistir à ameaça estrangeira do que um homem confucionista. Então, eu, pelo menos, assim, inclusive visitando os manuais desse período, nos estudos, você não vê muito a presença, por exemplo, dessa ideia de run. O que vocês pensam disso? Eu acho que essa talvez, na sua pergunta, acho que já tem uma parte da resposta. Eu acho que tem uma questão sobre o discurso, né? Que é o fato de que a gente não abertamente se reconhece e se fala do confucionismo especificamente, mas ele está ali subentendido como um certo marco civilizatório chinês, né? Alguns autores que, em relação ao Tai Chi Chuan, fazem a seguinte ponderação, né? Olha, quando autores da virada do século 18 e 19, né? Então a gente está pensando em 19 e 20, né? 1800, 1900. Eles falam que o Tai Chi Chuan é taoísta, eles estão só tentando dizer que o Tai Chi Chuan é chinês, né? Porque não é taoísta no sentido ortodoxo de um taoísmo religioso, mas é no sentido de que ele é uma coisa bem chinesa, que trabalha os conceitos de yin e yang e por aí vai. Gabriel, faria um raciocínio análogo ao confucionismo, né? Existe um certo conteúdo confuciano, mas que quando a gente fala assim, do nacionalismo chinês, a gente está resgatando parte desse conteúdo. E tem uma parte polêmica disso, aqui uma coisa que o Estevão é que o confucionismo certas contradições, contradição entre benevolência, é um certo ideal que a gente pode ler como um amor universal, para usar uma expressão de um outro autor chinês, que é o Mo Tzu, e a questão da hierarquia, né, coisas que parecem distantes em alguma medida, né, mas que estão ali. Tanto que depois, né, quando o Confúcio cai novamente nas graças da intelectualidade marxista, ele é entendido como autor que contém em si uma raiz dialética, né? Você vê como é que ele também dá tanto pano para a manga de um monte de coisa. No sentido de que ele conduzem coisas novas a partir do próprio raciocínio que ele está colocando. E no caso do período republicano, eu levantaria essa hipótese de que o motivo pelo qual Confúcio não aparece tanto é que o mais importante naquele período era tentar fazer um conteúdo comum que pegasse no sentido chinês, né, e que não provocasse essas distinções de grupo, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma relação muito próxima com a Tim-Wu, por ter estudado muito algumas obras da Tim-Wu, porque o Garra de Águia da família Lau treina muita coisa da Tim-Wu. E na Tim-Wu não tem Confúcio, mas tem, né? Porque eles têm um ideal do estudo. A Tim-Wu tinha grupos de estudo de obras clássicas, eles treinavam música, eles faziam arquearia, eles têm uma noção de criar um cidadão chinês erudito, e quando eu bato o olho eu vejo Confúcio ali. Mas eles não falam de Confúcio abertamente porque eles estão com um ideal meio moderno, né? Eles querem criar um novo cidadão chinês, praticante de arte marcial, e a Tim-Wu ela vai ser uma academia que vai
junto com... Tem a academia de Nanjing também, e ela é uma academia que vai crescer e, ao mesmo tempo, morrer nos conturbados acontecimentos do início do século XX na China, onde talvez falar de Confúcio não pegasse tão bem quanto depois foi pegar, né? Então, eu chutaria que a gente não fala tanto de Confúcio nas academias brasileiras, talvez levantado bem, que é que o Kung Fu que a gente pratica, pelo menos o Kung Fu externo, vamos dizer assim, né? O Kung Fu interno, ele chega no Brasil por caminhos diferentes às vezes, ele não aparece tanto, ele vem é o Kung Fu republicano, né, que a gente faz, né? E aí talvez o Confúcio tivesse meio como um pano de fundo, né? Mas acho que a história, se a gente for pensar no Tai Chi, talvez tenha outros caminhos, né, Estevam? Não, eu acho que é isso mesmo que você falou, Gabriel. Houve essa espécie de vergonha, né? Aquele famoso protesto, vamos destruir a boutique de Confúcio no começo do século XX, né? Havia esse slogan, né? Mas era a boutique, quer dizer, era o confucionismo, não o Confúcio mesmo, né? As pessoas sabiam, tinham esse discernimento, né? E, obviamente, como outras artes tradicionais, ficaram, no começo do século XX, foram todas muito questionadas. Aí vem o maoísmo, né? Vem a Revolução Cultural. E hoje em dia nós temos a China abraçando de novo o Confúcio, né? A começar com os próprios institutos Confúcios no mundo inteiro, né? Que vão levar a cultura chinesa, né? Com esse título, né? Instituto Confúcio. Eu acho que sim, eu acho que o Tai Chi traz, conforme o Gabriel falou, eu acho que o Tai Chi vem, mesmo na época da República, da sua maneira chinesa, confuciana, né? Então, ele não precisa falar, porque está ali subentendido, né? A hierarquia, o próprio código Wudê que cada academia tinha, de cada escola tinha, mesmo durante a época republicana. Eu vejo de uma maneira bem semelhante ao Gabriel, Rodrigo. E você? Eu acho interessante, eu também percebo isso, mas eu estava também fazendo uma comparação mental com o que a gente percebe em relação, por exemplo, à marcialidade japonesa. É algo que o Gabriel já havia pontuado. E o Estevam também, na questão de ser muito mais formal, né? Então, eu tive a oportunidade de praticar uns 5 anos de Kendo, por exemplo. E o Kendo é uma prática, ela é muito ortodoxa no sentido desses ritos. Então, você percebe que tem uma presença confucionista ali, é quase que traçada, quase riscada a faca, né? Enquanto que no caso chinês, ela é uma presença muito mais difusa, talvez até por ser muito mais antiga e por ser muito mais familiar aos chineses, né? E que para a gente chega aqui como reflexo, chega como uma onda, né? E que fica ainda mais difuso. No que respeita à questão da República, eu também tenho a impressão de que naquele momento em que os chineses, no início do século XX, eles estavam enfrentando as potências imperialistas e estavam, de fato, né? As potências europeias e mais o Japão, naquele momento, talvez a benevolência confucionista não fosse o valor mais importante, né? Talvez fosse mais importante sobreviver afirmando a marcialidade, inclusive porque eles tinham de uma certa maneira, o Japão como seu nêmesis, né? Era tudo o que eles queriam ser e, ao mesmo tempo, era tudo aquilo que eles tinham raiva, porque eles não eram, né? Ou seja, uma potência do Extremo Oriente, moderna e capaz de fazer frente, né? Então, eu tenho a impressão de que, naquele momento, isso, inclusive, pode ter influenciado essa busca da identidade nacional chinesa, né? Pan-étnica, e que se escorou também nos grupos e praticantes de Kung Fu, né? Esse valor marcial mais puro, né? Você pega por exemplo, o manual de Tai Chi Chuan do mestre Guru Jiang, ou dos livros do mestre Yang Chanfu, tem muito pouco, tem bastante de neoconfucionismo na parte introdutória, mas na parte técnica você tem marcialidade pura, que a gente até estranha, né? Imagine que o seu oponente vem vindo com um soco daquela direção e assim por diante. Então eu tenho a impressão
de que o confucionismo, nesse período, ele também foi, de uma certa maneira, vítima do tempo, ele foi vítima do momento histórico. Mas, por ser um valor civilizatório tão arraigado, tão antigo, ele vem quase que como o ar que se respira, né? Então, é uma contradição, mas ele está e ele não está. E aí esse está, não está, chega ao Brasil. E aqui no Brasil ele está e não está de outras formas, né? Isso eu acho muito interessante. Pessoal, a gente está chegando em 1 hora de conversa, né? E eu gostaria de reservar para o próximo episódio, e aí eu pediria muito o apoio do nosso Estevão, que é um cara que sabe muito, né? E o Gabriel nem preciso dizer, né? Então eu estou querendo aprender com vocês sobre neoconfucionismo, porque eu tenho a impressão de que o neoconfucionismo é que vai influenciar mais diretamente o Tai Chi a partir das ideias, por exemplo, cosmogônicas de transformação, né, como é que é? Wu Ti, Tai Chi e por aí à frente, tá bom? Estevão e Gabriel, eu gostaria de agradecer muito, como diria o Confúcio, né? É sempre bom ver velhos amigos, reencontrá-los. E no próximo encontro a gente vai, se vocês me autorizarem assim, caminhar por aí, tá bom? Estevão? Tá ótimo. Um grande abraço aos dois. É sempre bom estar nessa mesa redonda triangular, né? No qual a gente entra na cultura chinesa através do fio do Tai Chi Chuan, né? E é isso aí. Vamos para o segundo capítulo. Em breve falaremos dos neoconfucionistas, com a ajuda do Gabriel, é claro. Vai ser um grande sucesso falar dos neoconfucionistas, porque eles são, eu acho eles os mais, acho que divertidos é a palavra. Eu me divirto falando de vendo e ouvindo, porque é como se a gente já tivesse ali as sabedorias chinesas todas em pleno vapor, né? O confucionismo é só o começo. E aí eu queria encerrar um pouco fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que para quem é praticante de Kung Fu e de arte marcial, de Tai Chi, a gente às vezes toma a nossa prática como uma coisa muito central da nossa vida, né, e da nossa identidade, né? Como diria um amigo meu, quase querendo virar chinês, né? Tipo assim, né? E eu fico me perguntando se isso não tem a ver, às vezes, com a busca pessoal por vivenciar um certo marco civilizatório, né? Acho que é a confusão, a gente não se é a nossa civilização, né? Tem vários projetos, não um passado muito violento, mas que também tem várias matrizes civilizatórias, né? Europeias, dos povos originários, da África, e que, ao mesmo tempo, se encontram com muita violência, né? Muita colonização e tudo mais. E quando a gente olha a China e a sua tradição de 4.000 anos, né? E 3.000 anos de confucionismo, dá até um pouco de inveja, né? Parece tão bonito, tão linear. A gente sabe que quando a gente vai olhar não é tão linear assim, né? Mas eu fico me perguntando assim, talvez uma das coisas que, sem querer querendo, a gente busque na arte marcial é viver um pouco essa cultura um pouco mais, né? Que está um pouco mais ali, parece que bem colocada, né? Embora a gente sabe que com a lupa mais perto é bem mais complexo. Então fica essa pergunta e eu agradeço a conversa, porque é muito bom falar disso tudo na companhia de vocês. Gabriel, antes da gente encerrar, eu queria que você me respondesse uma coisa. Você é um cara como o Estevão, mas você, para mim, encarna um pouco o que eu vejo de mais bacana no Rio de Janeiro. Eu tenho essa impressão, a despeito de você ser um cara do Brasil, né? Você está circulando por tudo aí. Você imagina, minha pergunta é a seguinte, você imagina o Confúcio chegando numa roda de samba, por exemplo? O que ele faria? Eu imagino que numa roda de samba, o Confúcio ia se colocar para pensar Acho que talvez primeiro ele não entendesse, né? Porque se você olha uma roda, parece às vezes uma coisa muito sem certos ritos, né? Mas talvez se ele olhasse com mais calma, eu acho que ele começasse a questionar sobre a noção de ressonância, né? Porque ele também como músico, né? O samba tem uma coisa que o confucionismo também tem, que é a ideia de que a música é para trabalhar os nossos sentimentos, né? Então talvez ele, mesmo sem falar português, ele fosse sentir um pouco de tristeza, talvez até de saudade, sem nem saber direito, né? Porque o samba bate nesse lugar quando se escuta, né? Eu lembrei daquela cena, né? Tem uma cena muito boa do Macunaíma chegando no Rio de Janeiro, né? Ele vai parar num terreiro, né?
enfim, o terreiro, para quem não tá ligado, né, também tem, né, talvez seja a origem percursiva de muitas das coisas que a gente encontra no samba, né? E o Macunaíma cumpre essa função também civilizatória de algumas versões do Brasil. Eu acho que ele ia ficar encantado com a capacidade das emoções. E ao olhar para o lado, ele provavelmente encontraria o Lao Tzu tocando tamborim. Legal. Muito bom, pessoal. Então era isso. Muito obrigado. Eu acredito que entre esse programa e o próximo, o nosso Gabriel já terá ido para a China competir, né? E competindo com certeza, sempre com êxito, independente do resultado. E coisas boas virão por aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Grande abraço. Isso, eu gostaria também de agradecer a todos, em nome do Tai Chi Sem Fronteiras. Continuamos pedimos a todos que se inscrevam no canal, deem like, né? Aperte o sininho, aquela coisa toda para que vocês tenham sempre acesso a esse nosso bate-papo a respeito da história e do Tai Chi e de outros programas que também vocês vão encontrar no YouTube. Ok? Grande abraço a todos.